Olá pessoal, estamos de volta com o curso de Angular. Essa é a aula de número 73 e hoje nós vamos criar o nosso projeto inicial para poder trabalhar com formulários e também vamos instalar o Bootstrap 3, que é um dos frameworks mais populares que tem no mercado. Então aqui no terminal, já apontando para o repositório, eu vou criar um outro projeto, mas é claro que se for de sua preferência, você pode continuar trabalhando em um projeto já existente. Então eu vou criar um projeto novo com CLI, NG, New e o nome do projeto, eu vou chamar esse projeto de Forms, para formulários. E uma novidade do Angular CLI, que a gente não tinha ainda quando a gente trabalhou com os projetos de rotas, é que agora a gente já pode pedir para o Angular CLI já criar a parte de roteamento para a gente. Nesse caso, ele vai criar o módulo principal de rota do projeto, que é o App Routing, e já vai ter o Router Outlet também já inserido no nosso App Component. Então, só colocar aqui --routing e ele vai criar o projeto. Pronto, terminou de instalar todos os módulos do NPM e eu também já abri esse projeto Forms aqui no VS Code para ficar mais fácil para a gente poder trabalhar. Então, antes da gente começar, nós vamos instalar o Bootstrap 3 aqui no nosso projeto. Então, Bootstrap 3, o getbootstrap.com. O que nós estamos interessados para esse projeto em si é essa parte aqui de formulários, para a gente não ter aquele input meio cru, sem nenhum CSS, para ficar um pouquinho mais bonito esteticamente. E para a gente trabalhar com o Bootstrap no nosso projeto Angular, o que eu recomendo é vocês utilizarem esse NGX Bootstrap. Você pode trabalhar tanto com Bootstrap 3 quanto com Bootstrap 4, e o que esse projeto faz é, naquelas partes do Bootstrap onde a gente tem interação com o usuário, e nesse caso o Bootstrap precisa do jQuery para poder fazer essa interação, aqui nós temos diretivas e já abstrai toda essa parte do jQuery para a gente. E para iniciar, é bem simples. Aqui tem como utilizar com o Angular CLI, então eu vou clicar aqui com o Angular CLI. Para quem quiser utilizar o Bootstrap 4 com o Angular CLI, também tem as instruções aqui. Então aqui, primeira coisa que nós vamos fazer é copiar esse código aqui, que é para instalar tanto o Bootstrap como o NGX Bootstrap no nosso projeto. Então eu vou copiar, e aqui dentro no package.json não tem o Bootstrap ainda, então eu vou rodar e eu vou pedir para fazer um "-save", que é para salvar também no package.json. Instalou o Bootstrap, então a gente pode ver que instalou o Bootstrap 3 e também o NGX Bootstrap. E cada módulo que você quiser utilizar, por exemplo, os alerts, tudo que necessita de integração com o jQuery, tem os módulos que você pode utilizar também no seu projeto. Para o nosso caso, por enquanto, nós só estamos interessados no CSS. Então eu vou copiar aqui essa linha, vou voltar aqui no meu Angular CLI JSON e vou procurar a parte de estilos e vou colocar aqui o estilo do Bootstrap. Só para ver se tá tudo ok, vou fazer aqui um NGServe como sempre, para a gente poder ver a saída no browser. Nós temos aqui que a aplicação está funcionando e a gente pode começar então a codificar. Então aqui no Source, nós vamos ver que nós temos o App Component, que já está com o Router Outlet, e também já tem o App Module aqui, que por enquanto não tem nada, já está aqui configurado o for root também, e ele também já está configurado aqui no import do App Module para a gente poder utilizar também. Então o que eu vou fazer aqui no meu App Component, eu vou utilizar uma navbar. Já que a gente vai trabalhar com dois tipos de formulários no Angular, o que eu quero fazer é criar uma rota para cada um, tanto para o formulário do tipo template quanto para o formulário do tipo reativo. Então para isso eu vou utilizar uma navbar do próprio Bootstrap para a gente poder conseguir fazer essa parte de navegação. Então, voltando aqui para o nosso App Component, eu coloquei uma navbar padrão do Bootstrap, coloquei aqui um header, que aqui só tem o nome do projeto, e eu coloquei aqui uma navbar que vai ter dois links, um deles vai ser o form template e o outro deles vai ser o form reativo. Então já deixei aqui também dois links do roteamento configurados para a gente poder ter esses componentes. E aqui ainda eu só apenas vou colocar uma div. Essa div eu vou aplicar uma class de container e vou deixar aqui o Router Outlet, que vai ser, na verdade, o componente tanto do formulário template quanto do formulário reativo
dentro dessa neve de container. Eu vou parar aqui o ngServe e eu vou criar esses dois componentes que nós vamos trabalhar. Então, o primeiro deles vai ser o ngGC para criar o componente. Eu vou criar primeiro o template form e vou criar também o data form. Assim, a gente já vai ter os dois componentes prontos para o resto do nosso módulo de formulários do curso. Os dois já foram adicionados aqui dentro do App Module. Nós temos tanto o template quanto o data form e nós vamos agora configurar as rotas como nós aprendemos nas últimas aulas sobre roteamento. Então aqui eu vou colocar um route. Esse daqui vocês podem ver que tem o path default, tem o eager. Eu vou utilizar o eager, que é o próprio caminho. Então aqui o primeiro vai ser o template. E aqui eu vou utilizar o template form, que nós já vimos. E para utilizar esse snippet aqui, eu estou utilizando o snippet do John Papa, que já está atualizado para o Angular 4 também. Então ele adicionou vários snippets super legais, vale a pena também ter no projeto. E aqui eu vou utilizar um outro, que é o route também eager, que a gente não vai fazer lazy load nem nada. E aqui eu vou colocar o caminho do data form e aqui que é o data form component. E assim nós temos os dois. E tá faltando aqui também o roteamento padrão, né? Então vou fazer aqui um router default, que é o padrão. Por agora eu já vou pedir para redirecionar para template. E pronto, as nossas rotas estão configuradas. Só para ver se está tudo ok, vou fazer aqui um ngServe. E no browser, nós temos aqui tanto o form, então template form works, quanto o data driven também está aqui. E o nosso projeto está pronto para receber os nossos formulários. Beleza, vou fechar tudo aqui e a gente vai começar a trabalhar com o template form. Então, por enquanto no nosso componente nós não vamos colocar nada, mas o que nós vamos colocar aqui é a estrutura do template básico que nós vamos trabalhar durante as nossas aulas. Então eu vou voltar aqui para o site do Bootstrap, vou vir aqui na parte de CSS, na parte de formulários e nós vamos começar a construir o nosso formulário. Basicamente, o que o Bootstrap faz é o que? Nós vamos utilizar as tags HTML normalmente, como form, input, label, text area, select, enfim. Só que nós vamos aplicar as classes do Bootstrap. Então, para cada linha dessa aqui, caso você queira o seu campo em uma linha, a gente utiliza a class form group. E para cada input, por exemplo, a gente utiliza o form control. Então aqui eu vou remover. Então aqui nós vamos colocar uma tag formulário normal. Depois nós vamos colocar uma tag div form group. No Visual Studio Code você coloca ponto e o nome da classe e aperta tab e ele já cria aqui para você a div com a class. Para esse exemplo nós vamos fazer um formulário simples primeiro, então somente com nome e e-mail. Então aqui a gente pode copiar, por exemplo, esse e-mail só para facilitar. Então aqui primeiro eu vou chamar isso aqui de nome, aqui também vou colocar nome na label, e nós temos também um input que vai ser do tipo texto, a classe do Bootstrap, e aqui ele pode ter um ID, vou deixar esse ID como nome mesmo, para conseguir associar essa label para esse campo input, e aqui eu vou deixar o próprio nome. Então, se a gente voltar agora para o nosso formulário, nós temos aqui o nome. E nós vamos fazer a mesma coisa e vamos colocar um e-mail. Então, vou botar aqui e-mail. O tipo aqui agora vai ser tipo e-mail. O ID também é e-mail. E o placeholder eu vou botar aqui nome@email.com. Algo assim. Voltando para o browser, agora nós temos também o e-mail. E aqui, por último, nós vamos colocar um botão também de submit. Então, vou pular aqui a div e vou colocar aqui o primary, que é aquele botão azul que nós temos no Bootstrap. Então esse é o formulário básico para a gente poder começar as nossas aulas. Como vocês podem ver, só tem as tags HTML e as classes do próprio Bootstrap, não tem nada demais e também não tem integração ainda com a API do Angular, que vai ser assunto da próxima aula. Então na próxima aula a gente vai aprender como que a gente vai falar para o Angular que isso aqui é um formulário e que o Angular deve gerenciar essas informações também. Lembrando, como sempre, que todo o código-fonte também está disponível no GitHub
e o material de apoio também está disponível lá no portal. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham curtido mais essa aula, vou ficar esperando pelo feedback de vocês e, por favor, não esqueçam de deixar um joinha aqui no YouTube para poder ajudar com a divulgação do curso. Até a próxima!